Alice, uma jovem adulta, decide aproveitar uma noite em São Paulo com seu namorado e alguns amigos. Após uma semana puxada de trabalho, uma noite de descontração parece perfeita para relaxar. Eles começam o encontro no apartamento de um dos amigos. Mais tarde, o grupo decide continuar a diversão em um bar próximo. A noite corre bem, até que, em um dos bares, algo inesperado acontece. Alice e seus amigos estão distraídos, conversando entre si, quando alguém do outro grupo ao lado faz uma provocação e uma tensão surge no ar. Uma amiga de Alice, impulsiva e conhecida por não se intimidar facilmente, reage ao comentário, gerando um confronto que rapidamente foge do controle. Alice tenta intervir para acalmar os ânimos e proteger a amiga, mas acaba sendo empurrada e bate com força a cabeça no chão. O impacto é grave, e Alice perde a consciência no meio do tumulto. O namorado e os amigos se apressam em chamar ajuda, e ela é levada às pressas ao hospital. O que era para ser uma noite de diversão rapidamente se transforma em uma situação séria, e Alice fica internada com uma lesão na cabeça que a coloca em coma. Dias depois, Alice finalmente abre os olhos. Ela sente uma luz forte e desconfortável que a deixa desorientada. Aos poucos, percebe que está em um quarto de hospital, cercada por aparelhos e com uma dor intensa na cabeça. Nada parece familiar. Ela olha ao redor e vê uma mulher ao lado da cama. A mulher sorri, emocionada, e chama o nome de Alice. Mas Alice não a reconhece. Na verdade, ela não sabe onde está, quem são as pessoas ao seu redor ou mesmo quem ela é. Tudo o que resta são fragmentos confusos, como se ela estivesse acordando em uma vida desconhecida. Um médico entra no quarto, faz alguns exames rápidos e explica que ela sofreu uma lesão na cabeça e ficou em coma por alguns dias. Ao lado do médico, a mulher, que ele apresenta como a mãe de Alice, a observa com ansiedade, mas também com carinho protetor. Alice tenta processar as informações, mas tudo ainda parece distante e sem sentido. Mais tarde, o médico volta e explica que Alice perdeu suas memórias recentes e também todas as lembranças de sua vida anterior. O diagnóstico é de amnésia retrógrada, o que significa que ela lembra como se comunicar e realizar tarefas simples, mas esqueceu completamente as pessoas e os eventos que faziam parte de sua vida até aquele momento. Para Alice, é como se estivesse renascendo, mas com um vazio profundo sobre quem era antes daquele momento. Após o diagnóstico, Alice começa a tentar entender quem era antes do acidente. Ela percebe que precisa confiar nas lembranças e nas descrições das pessoas ao seu redor para tentar reconstruir sua identidade. Com isso, começa a fazer perguntas sobre si mesma, pedindo que cada pessoa próxima descreva e explique quem ela costumava ser. A primeira a responder é sua mãe. Com um olhar carinhoso e emocionado, a mãe descreve Alice como uma pessoa tranquila e doce, que sempre gostou de ajudar os outros. Ela diz que Alice nunca foi de causar problemas e que tinha um senso de responsabilidade forte. Segundo a mãe, ela foi atingida enquanto defendia uma amiga, um ato que reflete seu lado protetor e leal. Alice tenta assimilar essas palavras, mas a sensação de vazio persiste. No dia seguinte, a irmã de Alice a visita. Com um tom descontraído, a irmã compartilha uma visão bem diferente. Ela descreve Alice como alguém com personalidade forte, impulsiva e até um pouco esquentada quando provocada. Ela relembra episódios em que Alice não levava desaforo para casa e brinca dizendo que talvez a própria Alice tenha iniciado a confusão no bar. Confusa, Alice percebe que as versões sobre quem ela era começam a se contradizer. De um lado, a mãe a vê como uma pessoa calma e generosa. De outro, a irmã pinta um retrato de alguém mais intenso e provocador. Alice começa a perceber que, para cada pessoa, ela parece ter sido uma pessoa diferente, o que a deixa ainda mais incerta sobre sua verdadeira identidade. Nos dias que se seguem, Alice recebe visitas de seus amigos mais próximos, cada um acrescentando novas camadas e novas contradições à sua imagem. Primeiro, sua melhor amiga, Ana, entra no quarto e, depois de um abraço emocionado, começa a descrever Alice como uma pessoa corajosa, que não pensa duas vezes antes de proteger os amigos.
Ana diz que, no dia do incidente, foi Alice quem a defendeu de um grupo que a provocava, mesmo sabendo dos riscos. Para Ana, Alice sempre foi uma amiga leal e destemida, alguém com quem se pode contar em qualquer situação. Mais tarde, o namorado de Alice, André, também vem visitá-la. Sentado ao lado dela, ele descreve uma Alice mais introspectiva e tranquila. Diz que ela sempre gostou de uma vida mais sossegada, que prefere passar o tempo em casa, com programas mais calmos. Ele a vê como alguém que valoriza a paz e o equilíbrio, mas que, vez ou outra, toma decisões impulsivas. Segundo André, Alice é amorosa e caseira, mas tem um lado imprevisível, que às vezes surpreende até mesmo a ele. Então, sua amiga Larissa vem vê-la e traz outra perspectiva. Ela descreve Alice como uma pessoa prática e reservada, que evita ao máximo se envolver em dramas. Ela afirma que Alice sempre foi cautelosa e que, no dia do acidente, apenas tentou evitar que a situação saísse do controle. Para Larissa, Alice jamais buscaria confusão e só se envolveu para evitar que o conflito se intensificasse. A cada nova conversa, Alice se vê mais perdida. Cada pessoa traz uma imagem única de quem ela era, quase como se fossem diferentes personagens. A imagem calma e equilibrada que André vê contrasta com a figura destemida e impulsiva que Ana descreve. Para Larissa, ela é alguém ponderada, que evita riscos. Essas descrições começam a gerar um desconforto crescente em Alice, pois todas parecem parcialmente verdadeiras, mas também incompletas e incompatíveis entre si. À medida que Alice tenta processar todas essas versões contraditórias sobre si mesma, começa a sentir uma inquietação profunda. A impressão de que ninguém realmente a conhece, nem mesmo as pessoas mais próximas, vai se tornando mais clara. Ela começa a se perguntar: será que ela sempre foi uma pessoa que se adaptava a cada situação ou a cada relacionamento, mudando aspectos de si mesma conforme as expectativas dos outros? Alice percebe que a imagem que os outros têm dela pode não refletir quem ela realmente é, ou era. É como se sua identidade fosse uma coleção de pedaços incompletos, onde cada pessoa vê apenas uma parte. Ela começa a questionar se alguém realmente a conhecia de forma integral, ou se ela mesma sabia, antes do acidente, quem realmente era. A incerteza se transforma em uma necessidade de reconstruir essa identidade de uma forma mais autêntica. Alice percebe que, por mais difícil que seja, talvez ela precise deixar para trás as expectativas alheias e buscar sua própria verdade. Ela entende que terá que se redescobrir por conta própria, sem depender das percepções e memórias dos outros. Alice começa a explorar novos gostos e interesses, tentando descobrir, com calma, o que realmente faz sentido para ela. Agora, o processo de redescoberta é uma escolha pessoal. Ela passa a observar as sensações e emoções que cada momento traz, e essas novas descobertas se tornam peças para construir uma nova identidade, algo que parte dela mesma e não das percepções ou expectativas dos outros. Embora a ausência de lembranças do passado ainda traga dúvidas, essa nova perspectiva dá a Alice um senso de liberdade que talvez ela nunca tenha experimentado antes. Ela sente que, pela primeira vez, tem o controle de escolher quem deseja ser, em vez de se moldar pelas influências de fora. A jornada não é fácil, e o caminho ainda é incerto, mas ela entende que essa é uma oportunidade de criar uma versão de si mesma mais fiel ao que sente agora. Esse processo de autodescoberta transforma o que parecia uma perda irreparável em uma nova chance de se reinventar, lembrando que em qualquer momento da vida, todos temos o poder de redefinir quem somos e o que realmente queremos ser. Agora, com o foco em construir uma nova versão de si mesma, Alice começa a interagir com as pessoas ao seu redor de uma maneira diferente. Ela percebe que, para se redescobrir, precisará revisar algumas de suas amizades, hábitos e até mesmo interesses. Por exemplo, ao sair com antigos amigos, ela nota que certas conversas e rotinas já não a atraem como antes, e começa a se perguntar se essas amizades realmente representam quem ela quer ser agora. Ela decide experimentar novas atividades, saindo da zona de conforto e se permitindo testar seus próprios limites. Algumas dessas novas experiências são positivas e trazem à tona um lado seu que ela desconhecia. Outras a deixam desconfortável,
mas mesmo assim ajudam Alice a definir, pouco a pouco, o que realmente valoriza e o que quer deixar para trás. Esses momentos práticos trazem uma sensação de renovação, mas também geram alguns conflitos com as pessoas próximas, que ainda veem Alice como a pessoa que ela era antes do acidente. Apesar dos desafios, ela entende que esse processo é necessário para encontrar uma identidade que a faça sentir-se autêntica, mesmo que isso signifique redefinir laços antigos ou abrir mão de certas expectativas dos outros. Entender essa história te mostra que, por mais que ache que se conhece, sempre há partes suas que não são visíveis e que podem ser vistas de formas bem diferentes por quem está ao seu redor. A busca de Alice pela própria identidade após o acidente revela que você não é uma coisa fixa, uma verdade absoluta que precisa ser descoberta e aceita por todos. Você é, na verdade, um conjunto de experiências, sentimentos e escolhas que mudam o tempo todo. Quando as memórias se vão e é preciso recomeçar, você tem a chance de reconstruir sua identidade a partir do que realmente faz sentido para você, e não apenas do que os outros dizem ou esperam. Essa é a essência da história de Alice, o entendimento de que não é preciso resgatar quem você era, mas sim ter a coragem de construir quem quer ser, um passo de cada vez. O acontecimento marcante na vida de Alice talvez o faça olhar para dentro e perceber que você sempre terá o poder de redefinir sua própria história. E não precisa de um evento radical para isso. Às vezes, parar e refletir sobre o que realmente quer e o que pode deixar para trás já é o suficiente para começar a transformação. Você não é definido apenas pelo que os outros veem ou esperam de você. Você é também o que escolhe, o que aceita e o que decide fazer com quem é agora. No final, a verdadeira identidade é construída por escolhas conscientes e pela liberdade de crescer e mudar. E a história da Alice lembra você de fazer essa escolha todos os dias, lembrando que sempre pode ser a sua melhor versão, sem medo de recomeçar.